diálogos lunáticos, cada vez mais lunáticos, o verbo tem que pegar delírio, sempre citando Manuel de Barros. E a gente lê um pedacinho de uma história qualquer do Manuel de Barros, hoje desse livro aqui, A Face Imóvel. Noturno do filho do fazendeiro, o corpo na cama, o quarto nas trevas, e o raio não deixava pensar que alguém estivesse morrendo. O amoroso balbuciou no portão, ante o elefante dos picos e os filhos dos fazendeiros, que captava os movimentos primos. Ia até a infância e voltava. O pai deu uma olhada pelos campos e disse: vai ser aqui. E ficou uma estaca num lugar. De tarde mandou o vaqueiro dar uma espiada e em volta, mas quando até a noite ele não regressasse, pegou uma carabina e saiu. A mãe ficou no acampamento quase cantarolando muito, com os meninozinhos no braço. Ia até a infância e voltava. Gostava mais que pudesse ficar. Tem a impressão que aproveitava melhor, teve quase certeza. Aprendeu alguma coisa com os anos. Se não aprendeu a odiar, mas estava parecendo que a coisa necessária nunca era odiar. Jéssica Pontioli, prazer ter você aqui. A gente teve um testemunho no ano passado, lá em Blumenau. Você mora em Blumenau, né? Moro em Blumenau. Enfim, se apresente. Como é que você gostaria de ser conhecida? Um prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui. A Jéssica Pontioli, ela é uma tricologista sistêmica, então, porque é uma mulher, é uma pessoa que ama o sistema do ser humano. Então, Tônio, eu trabalho com cabelo, com saúde capilar, sou tricologista, mas também sou pós-graduanda em psicanálise. Olha aí, ó, esse papo lunático maravilhoso. Olha, que coisa boa. E eu sou apaixonada pela mente humana, pelos comportamentos, pela essa parte da psicologia e psicanálise, e é isso que eu levo na minha vida de forma clínica também. Então, hoje eu atuo com a saúde capilar, mas de uma forma muito pelas raízes mesmo, que o fio, ele traz para a gente o que está acontecendo no todo, na tríade entre corpo, mente e espírito, mas ele principalmente vai ser um reflexo das nossas emoções e daquilo que a nossa alma está querendo transmitir. Eu trabalho muito com mulheres, principalmente, porque os homens, eles têm muito mais um fator genético quando falamos em perda de cabelo, em calvície, né? É principalmente um fator genético aí associado. Mas as mulheres, com seus fios mais longos, né, no decorrer da vida, nós vamos deixando o cabelo crescer e o cabelo, ele vai se tornando uma ferramenta para as mulheres. Ele é um termômetro para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito, e ele pode ser aí também uma forma de trazer o autoconhecimento, o autocuidado, ele transmite muito o que está acontecendo em cada fase da vida da mulher. E será que isso aqui tem jeito, Jéssica? Tem transplante. Implante, né? Desse tamanho da coisa, transplante, não é algo que... Né? Eu sei que a gente tem que bloquear o DHT para poder os folículos voltarem a fluir e tal, mas não é algo que incomoda. Então, você mora em Blumenau, psicologista, que curioso, e psicanalista. Isso mesmo. Né? Eu escolhi, então, esse segmento dentro da área da tricologia, o que não é muito comum. Geralmente as pessoas vão para uma parte ainda mais clínica, ainda mais dentro da medicina, e eu quis fugir um pouquinho disso. Acaba que tudo na minha vida eu acho que sou um pouco fora da curva. Uma aquariana com ascendente em peixes não poderia ser diferente. Então, eu trago essa parte sistêmica dentro da psicanálise para colocar em prática aí na tricologia para o tratamento capilar, porque sim, os nossos fios são as nossas raízes, traz muito a ancestralidade associada. Agora, eu vou até trocar de câmera e fazer uma pergunta, para mim, importante. O que é que você fala sobre ancestralidade? Como é que você vê?
essa é uma coisa bem importante, mas eu também trabalho com constelação familiar. O que você entende por ancestralidade? Falando de forma específica sobre fio, sobre cabelo, né? Os nossos ancestrais diz muito sobre os nossos antepassados mesmo. Honrar as nossas gerações. Então, quando falamos de fio de cabelo, tá? De forma específica, esse assunto vem, então, das nossas gerações anteriores, por conta do nosso gene, do ventre da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó e assim por diante. Então, quando nós falamos de saúde capilar, a gente precisa muito seguir essa linha ancestral que é das nossas origens, de principalmente todas as mulheres aí que nós passamos pela vida. Porque, Tônio, quando nós lembramos da palavra alopécia androgenética, que é algo mais comum, né? Para quem conhece a terapia capilar, a tricologia, você conhece também por conta do DHT. A palavra androgenética vem, então, genética, porém, de hormônios androgênicos, que são geralmente mais difíceis para as mulheres, os hormônios androgênicos, e convertidos nos homens. Então, a gente precisa muito dessa linhagem, descobrir, mapear essa parte genética, e quando a gente pega a parte ancestral, a gente pega um fio da meada lindo e consegue trabalhar aí para que a genética não seja uma sentença para a pessoa. Você acha que, às vezes, então, a perda de cabelo pode ser algo hereditário no sentido epigenético mesmo? Assim, enfim, meus cabelos caem porque eu sigo uma tendência familiar, eu sigo um emaranhamento familiar. Você acha que pode ser por aí? Pode ser um padrão familiar, pode sim. Mas ele tanto pode ser identificado como pode ser revertido. Isso é muito, muito interessante, hein? Muito interessante. Isso pega de uma forma que a gente não conseguia. A primeira vez que eu escuto alguém falar sobre isso. E de maneira geral, Jéssica, o que você pensa sobre a vida? Qual é a tua visão de vida? Que lugar você quer alcançar? Quais são as tuas coisas, as tuas decisões? Eu assisti você o ano passado, você fala extremamente bem, tem uma facilidade de falar, se relacionar com o público, mas eu acho que deve ter aí também uma direção, né? Você tem uma vontade de fazer alguma coisa maior. Não sei, eu estou estudando aqui, tomando um pouco de café, café dos diálogos lunáticos aqui. Adorei. Como é que você vê isso? A minha direção, ela com certeza é divina, genuína, é do universo. Existe algo maior que pulsa dentro de mim, que é levar a minha voz ao mundo. Principalmente esse ano, Tônio, eu iniciei esse ano com essa certeza muito pulsante de que eu preciso levar a minha voz ao mundo, seja como for. E aí eu iniciei até alguns meios de comunicação, rádio, TV, mais podcast, tudo, porque a Jéssica, ela tem uma certeza que é ser protagonista da própria vida, não há espaço para vítima. Passei por muita coisa ao longo da minha vida, né? Eu sou mãe atípica, tenho um filho portador de paralisia cerebral, passei também por violência doméstica, então eu passei por 2 ocasiões na minha vida que me colocaram à prova de fogo. Então, ou eu seria vítima ou eu seria protagonista. E a minha alma nunca deixou eu ser vítima. E é isso que eu procuro levar para o mundo, tentando motivar, inspirar outras pessoas, outras mulheres, que é possível sim nós usarmos aquilo que nos aconteceu como um combustível para fazer diferente, né? E esse propósito, ele pega então o todo, ele pega a parte clínica, a saúde capilar, a parte de motivação, inspiração pessoal, tudo o que vai fazer com que a pessoa se sinta melhor. Eu sinto que a Jéssica Pontioli precisa estar ali, principalmente no poder da decisão. A palestra que você assistiu, minha, em Blumenau, tinha esse tema, inclusive, né? O poder da decisão. Quando nós nos colocamos como protagonistas das nossas vidas, é a partir daí que começa tudo, né? Tudo vem da decisão. A decisão, ela é um corte, ela é uma cisão, ela sangra, ela dói, mas se você passa pelo processo da cicatrização, depois as coisas se
se recuperam, a gente ressignifica e consegue viver uma nova história. Então, a Jéssica Pontioli é isso, é você ouvir e saber que é possível, sim, sangrar, porém, não matar, reviver. Então, uma pergunta importante. Como é que uma pessoa pode deixar, uma mulher já pode deixar de ser vítima? Porque é tão apaixonante ser vítima, né? É tão legal. Eu coloco a culpa nos outros, não assumo a minha responsabilidade e tal, né? E você passou por coisas intensas e difíceis, né? Como é que a gente lida com isso? Principalmente tendo a certeza da sua missão, do seu propósito, do seu amor próprio. Ninguém consegue deixar o papel de vítima quando está vivendo para o outro. Você só é protagonista quando vive para si. Então, a gente, primeiro de tudo, precisa entender o nosso próprio amor, a nossa própria missão. Então, parar de olhar o externo e olhar o interno. É onde tudo verdadeiramente começa. Quando a gente se sente em casa, quando nós somos felizes com a nossa própria companhia, é a partir daí que a gente consegue tomar decisões, mesmo que doa, mesmo que sangra, mesmo que seja difícil. Então, sempre, primeiro de tudo, o autocuidado, o autoamor, para depois o outro. Mas ainda assim, ficando nessa campanha, ser vítima parece que é mais confortável, né? Tomar essa decisão de ser protagonista da própria vida, como bem falava a Ana também, parece uma decisão bem dolorida, né? Sim. E, Tônio, eu venho estudando muito e observando muito também que a maior parte do padrão das mulheres, principalmente das que convivem comigo, elas têm mais dificuldade de tomar decisões quando elas não tiveram em casa esse amor e essa segurança. Então, vem muito de pai e mãe, vem muito de padrão familiar, vem muito de não sentir que merece, como se fosse eu não sinto conforto voltando para casa, para minha casa, que é o meu próprio ser. Então, viver para o outro e viver no vitimismo é ainda melhor, mais seguro do que o meu próprio lar. Por isso que a gente precisa levar muito a consciência, muito a informação do quanto é importante as bases, a estrutura familiar, né, e a formação mental de uma criança, de um adolescente para a vida adulta. Então, uma pergunta importante nesse sentido. Jéssica, o que é ser uma mulher? Né? O que é ser uma mulher? Como é que uma mulher se constitui? Como uma mulher se constitui? Uhum. A Como é que mulher, ela chega a mulher, ela se constitui de amor mesmo, né? Então, ela precisa ser esse transbordo do amor. Não existe uma mulher que não tenha seus defeitos, os seus erros, as suas falhas, mas ela, acima de tudo, tem que ser amor. Nós temos já de forma natural e genuína a intuição, essa empatia, por isso que nós somos aí a que gera vida, né? Então, quando nós somos amor e sentimos amor, nós já somos mulheres inteiras. E quando a gente começa a deixar o amor, é que a gente começa a deixar de ser mulher inteira. E me diz uma coisa, mudando de câmera aqui. Como é que é ter com tudo isso, como é que você consegue ter coragem de seguir sendo uma mãe atípica, sendo uma mãe, enfim, que precisa dar conta de coisas impensáveis? Como é que você dá conta disso tudo? Eu tenho uma filosofia muito individual e particular, né, Tônio? Então, algumas pessoas concordam comigo, algumas pessoas discordam, né? E eu digo que tá tudo bem, né? As pessoas nos amam e nos odeiam pela mesma coisa, não é mesmo? Mas eu sempre tive para mim que ser mãe é gerar uma vida para o mundo. E a minha missão como mãe é amar, ensinar, educar, instruir e conduzir. Mas eu não gerei vidas para serem minhas. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu nunca quis ser mãe para dizer eu tenho um filho. Eu tenho um filho, o filho é meu. Eu sou mãe, esse filho é meu. Não, eu gerei uma vida e essa vida está crescendo e florescendo lindamente. Então eu não tenho apego,
eu não sou apegada, não sou aquela mãe apegada. E para mim, então, como mãe, eu preciso ser, na prática, a fonte de motivação e inspiração. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Se eu falar para o meu filho que ele precisa ir atrás dos sonhos dele, batalhar, ser alguém na vida, honrar, mas eu mesma não fazer isso e não ser a primeira pessoa a fazer isso, para mim não existe coerência nenhuma. Então, hoje, eu vejo que, pelo menos na minha vida, a minha filosofia está dando certo, porque o meu filho mais velho já tem 19 anos, vai fazer 20 daqui a um pouco, e ele fala muito sobre isso. Ele fala, mãe, você é a minha fonte de inspiração, eu estou crescendo para ser como você, para conquistar minhas coisas, fazer minhas coisas, e eu quero seguir o seu exemplo. A minha filha de 11 anos, que é a mais nova, da mesma forma, uma mulher que já está aí toda amorosa, com a sua independência, no sentido de não se sentir obrigada a estar sempre comigo para ser feliz. Isso eu passo muito para eles. Nós não precisamos estar sempre juntos fisicamente para estarmos felizes. Bem, enquanto a gente começou a entrevista, começou uma obra no apartamento de cima do meu aqui. Não sei se você ouve aí, mas, enfim, é um barulhão. Que bom que só eu que estou ouvindo também. Então, para fazer isso, Jéssica, precisa de coragem, né? Precisa de coragem, porque você não está tomando posse, você está levando os filhos, como diz o Gilbran Calil, eles levam os filhos, seus filhos e filhas são como flechas que vão para a vida, né? Você precisa tirar e não que fiquem próximos. Algumas mulheres acabam criando seus filhos para ficarem sempre próximos, muito do lado, mas você corajosamente está levando eles para a vida. Que coragem é essa? Precisa de coragem e é a mesma forma que a gente leva as outras coisas na nossa vida, Antônio, porque eu vejo muitas mulheres se tornando mães para suprir um vazio, para tapar um buraco. É como se, eu quero ter um carro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo para ter algo que é meu. E muitas mulheres estão sendo mães para dizer, não, isso aqui é meu e precisa ficar sempre com ela, e se tomar alguma decisão, o filho tomar alguma decisão que não é a mesma que a sua, a vida acaba e entra num grande conflito interno. Então, tudo parte do princípio, por que você quis ser mãe? Por que você quis gerar uma vida? Você quis colocar uma vida no mundo para que essa vida supra uma necessidade interna sua? Ou você quis gerar uma vida para que essa vida seja fonte de amor e independência no mundo? Tudo parte disso, desse princípio. Por que verdadeiramente você quis ser mãe? Eu quis ser mãe porque o meu filho é tudo o que eu tenho. Aí que começa o grande problema. É aí que começa o grande problema. Se o seu filho é tudo o que você tem, é um problema para você e para ele. Então, essa frase, meu filho é tudo para mim, é algo bastante assustador, né? Meu filho é tudo para mim. Tudo que existe. Então, quando o seu filho for embora, então você vai fazer o possível para ele não ir embora. Eu acho que, nesse momento, algumas mulheres que vão ouvir você não vão gostar muito de saber isso que está sendo falado agora, mas o filho é criado para a vida, né? Exato. Que vai cada vez mais longe, né? Isso é pesado para os filhos também, porque imagina ouvir isso da mãe, né? Meu filho é tudo que eu tenho. Então, gera nele já uma necessidade de suprir isso na mãe. Poxa, se eu me afastar da minha mãe, então a vida da minha mãe acaba, eu sou obrigado a fazer tudo que ela quer e ficar aqui perto dela. Aí ele já começa a deixar de fazer aquilo que a sua verdadeira essência, a sua alma pede, para fazer aquilo que a essência da mãe quer que seja feito. Você sabe que nas constelações familiares a gente vê vários filhos de mães que foram criados para serem somente os filhos da mãe, e até são ensinados a não assumir o masculino com a adolescência, com toda a coragem, porque precisam ficar próximos. E são meninos de 30, 40, 50, 60, 70 anos. Né? E é uma dor para a mulher
Muitas vezes, Tônio, você pede para uma mulher que é mãe se apresentar, ela muitas vezes não consegue falar sobre ela como mulher. Ela já começa falando: eu sou fulana, mãe de tantos filhos, tal, tal, tal. Ok, você é mãe, mas e a mulher? Cadê a mulher? Quem é você, mulher? Antes de você ser mãe, você é uma pessoa, uma mulher, um indivíduo que decidiu ser mulher, mãe em algum momento da vida. E essa mulher, ela acaba morrendo ao longo da vida para algumas pessoas, né? Então, anular, substituir a mulher pela mãe também é um grande problema. E esses meninos desistem da vida desde muito cedo, né? Estão próximos, estão com uma outra função. Nas constelações a gente vê isso com muita frequência. Desistem da vida, ficam presos a esse lugar. E também eu acho que não dá para a gente colocar culpa na mãe, porque isso também é sistêmico, né? Isso já vem de algumas gerações, mulheres que sofreram muito com os homens, que passaram por coisas muito difíceis, né? Isso, com certeza, com toda certeza. É muito geracional. A gente pensa sobre isso. E da psicanálise, me conta um pouquinho dessa teu outro olhar. Eu achei eu adoro. Eu fui marinheiro durante muito tempo, né? Durante 11 anos, viajei navios, depois fui massoterapeuta, depois fui para psicologia, depois fui para as constelações também, né? Como é que você vê o olhar da psicanálise libertário, do meu ponto de vista, né? Para a vida? Eu tô amando, né? Eu peguei ali na minha pós, ela tem até uma parte da psicologia, do TCC, e eu falei, ai, gente, isso aí eu não gostei, não. Já vi que eu sou bem filosófica, meu negócio é Freud explica. Então, eu tô amando muito estudar e colocar isso em prática por conta desse olhar bem reflexivo, profundo. O meu mapa, Tônio, eu sou aquário, peixes e escorpião. Então é muita profundidade, não dá para ficar no raso. É muita reflexão, é um olhar muito profundo do todo mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta agora, até para essa outra cena. Essa forma de olhar profundamente para as coisas torna algumas relações não muito possíveis, né? Porque às vezes, e eu tenho esse olhar também, e a Dani Smith também, que me indicou, você também tem esse olhar, às vezes incomoda as pessoas, né? Porque só o fato da gente olhar e estar ouvindo atentamente as pessoas e entrando em contato com o que vem atrás, com o que está sendo, não o que está sendo dito, mas o que quer ser dito, ou, como vai falar a psicanálise, que desejos estão colocados, incomoda um pouco as pessoas. Você deve ser alguém que deve incomodar um pouco as pessoas na sua forma de ter. Sim. Muito, muito. Mas eu tô lidando agora, né? Nessa fase da vida, pensando, as pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Então siga, né? Siga a sua essência, siga a sua verdade. E quem tiver que se conectar com você, vai se conectar. Quem for para ficar, vai ficar. Quem não tiver que ficar, não vai ficar. Eu aprendo muito com a Ana Pedroso também em relação a isso. Esse ano eu me tornei aluna da escola de palestrante dela, do Rap Palestrante. Depois que eu subi ao palco dela ali por um acaso, que nada é acaso, eu quis ser uma aluna dela e eu venho aprendendo todos os dias com a Ana o quanto a gente tem que realmente deixar a nossa alma falar, né? Sim, sim. A Ana teve uma coisa interessante. O evento do ano passado era um evento, entre aspas, só para mulheres. Né? Uhum. Bom, mas eu fiquei muito curioso com o evento. E aí eu escrevi para a Ana, Ana, posso participar do evento? Ela falou, claro. E ela deixou totalmente. Tanto que eu fui recebido pelo marido dela lá na porta, logo de cara, né? Ai, que E legal. aí encontrei você, a Dani Suriga, a Rosa Braga também, uma figura sensacional também, e outras pessoas que pude me relacionar e conversar naquele momento. E assim, como é que você lida com a solidão desse lugar? Quer dizer, tem um pouco de solidão. Tem solitude, mas tem um pouco de solidão, porque isso é você com você mesmo. Sim. Hoje, a minha solidão, ela é até uma ferramenta de terapia. Eu preciso desses momentos, inclusive.
Eu tenho bastante gente à minha volta, né, durante o dia inteiro. Então, na clínica, eu atendo muitos pacientes, eu tenho os meus filhos, tenho um relacionamento, né? Hoje eu tenho um relacionamento muito estável, onde ele é muito parceiro, ele também é bem lunático, assim, igual eu, então dá super certo. Mas eu preciso dos meus momentos também sozinha. Essa solidão é necessária. Nós dois, inclusive, ele também é um aquariano igual eu, e a gente precisa da nossa individualidade, do nosso tempo, e é um regresso à casa. Preciso silenciar, colocar minha mente em ordem com os meus sentimentos e sensações. Então, isso para mim hoje é até uma necessidade. Eu lido muito bem com isso. Quando eu passo por um tempo onde eu não consigo praticar essa solidão, me adoece. Eu preciso dessa pausa. Não consigo lidar com relações que me exigem muito presença, aquela cobrança, aquela presença, responder, estar presente, falar quando quer, desde amizades até relacionamentos amorosos, né? Preciso de alguém que entenda o espaço, né? Presença quando é presença e ausência que é uma necessidade mesmo terapêutica. Então, hoje eu lido muito bem com isso, porque as pessoas que fazem parte do meu convívio também entendem isso muito bem. E isso é importante. E são poucas pessoas, né? Não são todas as pessoas que entendem isso, né? É. E, né? Que ausência não significa falta, né? Eu só estou comigo mesmo, né? Hoje pela manhã, enquanto eu estava gravando um outro programa de algum lado, com uma psicóloga daqui do Paraná, no mesmo instante eu recebi a notícia que faleceu um grande amigo meu, né? Foi algo assim, naquele momento, e a gente, eu estava no meio da entrevista, e como é que a gente lida com isso nesse momento, né? Como é que a gente lida com esse momento? E o que eu estou sentindo é só meu, né? São belos encontros, são boas coisas, a gente é carregado. Não sei se você pensa assim, mas a gente é carregado de experiências e encontros muito, muito interessantes, como foi com a Ana Pedroso, enfim, né, o que aconteceu bastante, em que é carregado de boas lembranças. A gente vai se tornando uma biblioteca de experiências, e como é que a gente faz com isso sem sucumbir? O inverso da escola, sem agradecer a vida, conseguir dar conta da vida, enfim, meditar, fazer todas as coisas, mas a gente precisa dar conta desse lugar de instante, né, de plenitude que dá sentido da vida, né? Então, a gente está cheio de histórias. Eu me recordo de histórias maneiras, que eu passei a bordo dos navios durante 11 anos, que eu viajei de navio, são inesquecíveis, mas não tem muito como explicar. Às vezes, como é uma mão de barro, a gente consegue explicar por poesia, por coisas assim. Você já escreveu livro? Você tem tudo para poder escrever um livro, né? Eu fui coautora, no ano passado, de um devocional chamado Mulheres de Impacto, e agora o projeto é para o ano que vem fazer o meu próprio livro. Estou aí nesse projeto. Mas, a princípio, eu tive só uma coautoria. E o que você está pensando para esse livro? Ixi! Muitas coisas. Vou ter que pensar o que as pessoas vão comprar sem me julgar, Antônio. Então, vamos mudar de câmera. Qual é a parte mais complexa desse julgamento? O que as pessoas podem pensar sobre você? Eu acho que ainda é sobre a liberdade, sabia? Essa forma livre que eu tenho de enxergar a vida, enxergar a maternidade, enxergar a profissão, enxergar que nós devemos sim levar a vida sem apegos. Então, vivemos numa sociedade, num mundo onde as pessoas gostam e querem se apegar a algo, porque serve de muleta, né? Serve para se colocar como vítima também, se alguma coisa der errado, né? Então, essa prisão, esse apego é gostosinho. E eu não sou nada apegada. Então, o julgamento vem muito mais da minha visão livre de enxergar a vida. Livre é diferente de não ter respeito, comprometimento, né, maturidade dentro daquilo ali. Liberdade não tem nada a ver com libertinagem, muito pelo contrário.
mas a forma de não ter apego mesmo. As pessoas são muito apegadas, e aí sempre o julgamento que vem é em cima do apego e do estereótipo que se cria em cima de família, de profissão, de trabalho. Parece que tem que ter um script perfeito para se seguir, e se você não segue aquilo, você é o lunático. O lunático, exatamente. Eu coordeno um grupo de estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que é um livro sensacional. Sensacional. Né? Sensacional. Ele é muito bom. Eu li alguns anos atrás, não entendi nada, deve fazer uns 15 anos atrás que eu li, não entendi, deixei de lado, e no final do ano passado, nesse ano, eu voltei a ler. E aí passou a fazer sentido total. É um livro essencial para mulheres, mas não só para mulheres, para homens também, né? Ele fala muito também, eu trouxe muito aprendizado sobre essa questão do cabelo, de ser uma ferramenta de autocuidado, de amor próprio, de libertação da mulher, da ancestralidade. Eu trouxe muito aprendizado desse livro. É um livro profundo. Eu gosto da pergunta, que ela não é minha, é Provocações do Abu Janra, mas que ele fazia, e eu sempre repito. Jéssica, mas então, afinal, o que é a vida? É uma viagem. É uma viagem. A vida é uma viagem, nós somos passageiros, e como uma boa viagem, a gente tem que aprender a descarregar algumas malas, refazê-las e fazer novas malas dependendo da próxima estação. Então, quando a gente encara a vida como uma boa viagem, a gente vai se surpreender com ela. Deixa eu até mudar de câmera aqui e te fazer então, uma outra pergunta nessa viagem. Como é que você vê a questão do seu perfil? Por exemplo, na minha vida, as coisas mais legais que aconteceram não foram exatamente as que eu planejei, foram que aconteceram espontaneamente, foram do nada, né? Eu tenho quem está sentido, mas eu acho tão interessante que às vezes quando a gente vê, de repente, temos surpreendido pela vida. Como é que é isso para você? Para mim também, Tônio. Inclusive, eu não consigo seguir muito script, desde as coisas básicas até as maiores. Para fazer uma palestra, por exemplo, aquele dia que você me assistiu, eu até tinha os slides ali, porque eu precisava passar para a Ana, né? Os slides, mas na hora da palestra eu só falei pro esposo dela que estava cuidando ali do PowerPoint. Eu falei, bota a minha capa e eu não quero que passe slide nenhum. E porque tem que ser o fluir na hora para mim, precisa vir na minha cabeça e eu tenho que falar o que eu acho que precisa ser falado com aquela energia daquele momento. E isso serve para tudo. Para eu conversar hoje aqui com você, para eu atender o meu paciente amanhã, é muito no fluir da vida aquilo que eu vou sentir naquele momento. Se eu tento me preparar, se eu tento criar um script, um cronograma, eu travo, eu bloqueio, eu fico nervosa, sai tudo errado, não flui. E aí eu procuro levar a vida dessa forma também. Claro que eu tenho os meus sonhos, meus projetos, nós precisamos também saber onde nós estamos e para onde queremos chegar, né? Onde vamos chegar. Eu ainda sou muito jovem, então eu tenho muita coisa para conseguir ainda conquistar na vida, falando materialmente, mas é para ter somente uma direção. Não para que, se algo nessa rota mude, isso faça com que eu perca o chão. Não. É só para saber realmente para onde eu quero ir. Também, quando vou fazer palestra, uma vez eu fui convidado por um centro de voluntariado aqui de Curitiba. E a presidente me convidou, falou, você faria uma palestra? Eu digo, eu faço palestra, mas eu sou um melhor provocador do que palestrante. Eu gosto de provocar as coisas. E são as coisas que me aparecem na hora. Raramente uso algum slide. Às vezes, para fazer alguma palestra mais técnica, eu uso um slide ou outro, mas eu prefiro não usar slide. E a pergunta que eu fiz para a plateia é assim, vocês fazem voluntariado para ajudar as pessoas ou para parecerem bonzinhos? Olha,
Incrível. Né? Isso E mesmo. aí, algumas pessoas no final vieram falar exatamente essa coisa. Alguns ficaram muito indignados com a pergunta e tal, né? E outros vieram dizer, realmente, eu faço isso muito mais por ego, para parecer bonzinho. É tão lindo parecer bonzinho, e a Ana é expert nisso, né? E não parecer bonzinha, né? Exatamente, exatamente. O que você está querendo transmitir ali, né? É parecer ser um ser de verdade, né? É isso. Né? Sem ter. Eu trabalho com teatro também sou diretor de teatro, estou escrevendo, enfim, uma peça aqui sobre Rumi Alves e tal. É, e sempre quando eu preparo os atores, sempre é na direção de a peça é do ator para a plateia. Não é para a plateia bater palmas, é para provocar a plateia a um novo lugar, algo novo, algo que 6 meses depois a pessoa não lembra de falar, mas aquilo que foi falado me provocou a uma outra forma. É bom provocar as pessoas porque a gente se provoca também, há um pouco de coragem, porque a gente deixa de ser bonzinho e passa a ser o provocador. Jéssica, está sendo um imenso prazer falar com você, foi super bem recomendado pela Dani. Eu vi sua palestra o ano passado, acho que foi em novembro, né? Novembro. Do ano passado, enfim, isso só confirma mesmo achar legal poder falar. A Dani tem me recomendado algumas pessoas, eu tenho entrevistado algumas pessoas na recomendação dela, e eu acho muito legal. Se você quiser deixar alguma mensagem final, agradeço profundamente você ter feito. A gente teve muitos problemas técnicos aqui no começo, tivemos que reiniciar todo o processo, mas deu certo. Faz parte. Eu adorei essa conversa, esse papo lunático. É muito bom conversar com pessoas inteligentes, com pessoas sábias, com pessoas que estão aí provocando o que nós temos para levar para o mundo, para comunicar ao mundo, porque com certeza o propósito dessa conversa não é para ficar aqui entre eu e você, é para transbordar aí todas as pessoas que nos ouvirem, levar um pouquinho também de reflexão, de consciência e de conhecimento. Então, eu agradeço muito, foi um prazer enorme. Agradeço a Dani, deixar aqui também um beijo para ela, uma querida, uma excelente profissional. E espero que a gente possa fazer isso mais vezes e, quem sabe, até em outros lugares, porque tem muita coisa para conversar. Olha, então, vou fazer uma provocação, mesmo que eu fiz com a Ana no passado. Quem sabe um dia a gente faz uma palestra juntos, hein? Eu acho que ia ser muito legal. Muito legal. Com certeza. Já está aqui, ó, selado esse compromisso. Nossa, mas muito bom, muito bom. Jéssica, não tem nem mais como te agradecer. Foi bom demais. Vamos repetir em outro momento também. Eu vou encerrar a gravação aqui agora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.